Bom, galera, vamos resolver a questão de número 1. Quando uma partícula com carga elétrica está em movimento, digamos, em relação ao referencial inicial, ela produz no espaço... Bom, a questão está dizendo aqui que a carga elétrica ela não está em repouso, ela está em movimento, ok? O que ela vai produzir no espaço? Um campo eletrostático apenas? Não, galera, essa não é a resposta, ok? Porque um campo eletrostático ele é produzido por uma carga elétrica em repouso, tá ok? Estática. Letra B, um campo magnético apenas? Também não. Nós sabemos sim que a carga elétrica em movimento, ela produz um campo magnético. Mas a carga elétrica em repouso, parada, ela não produz um campo magnético. Uma carga elétrica em repouso, ela produz apenas um campo eletrostático. Se ela está em movimento, ela está produzindo sim um campo magnético. Mas ela também está produzindo um campo elétrico. Vamos mais abaixo. Letra C. Ela produz um campo eletrostático e um campo magnético. Pronto, é essa. Não, não é essa. Por quê, pessoal? Porque a carga elétrica está em movimento. Se a carga elétrica estivesse parada, seria um campo eletrostático. Como ela está em movimento, ela produz um campo elétrico, só que não eletrostático. Por quê? Porque ela está em movimento. Lembra? Eletroestático. É uma carga elétrica estática. Essa carga elétrica está em movimento. Então, o campo elétrico que ela produz não é um campo eletrostático. E, claro, ela também produz um campo magnético. Então, a alternativa correta aqui seria a letra D de dado. Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. O módulo do vetor campo magnético, gerado por uma corrente elétrica constante, passando por um fio retilíneo, depende da distância do ponto de medição do campo ao fio. Beleza, é isso aí. Assim, é correto afirmar que a direção desse vetor é... Bom, galera, se a gente tem aqui um fio, tá ok? Se a gente tem um fio aqui e por esse fio está passando uma corrente elétrica aí, para a gente determinar o sentido e a direção do campo magnético gerado por essa corrente, porque corrente elétrica percorrendo um condutor gera um campo magnético. Para a gente determinar a direção e sentido, a gente usa a regra da mão direita. O polegar aponta no sentido da corrente elétrica e o campo magnético são os 4 dedos envolvendo esse fio. Tá ok? Bom, galera, então aqui nós teremos o seguinte. Então, o polegar aqui vai estar apontando para a direita e o campo magnético vai estar envolvendo esse fio. Então, aqui em cima, o campo magnético estará saindo e aqui embaixo, o campo magnético estará entrando. Tá ok? Utilizando a regra da mão direita. Então, esse seria o sentido nesses 2 pontos aqui. No entanto, o campo magnético ele é independente se ele está entrando ou saindo. A direção do campo magnético sempre será perpendicular ao fio. Sempre perpendicular ao fio. Tá ok? Sempre ela será perpendicular, ou seja, sempre ela fará um ângulo de 90 graus com o fio. Então, a alternativa correta aqui é a letra B de bola. Por quê? Porque ele sempre será perpendicular ao fio, independente do sentido da corrente. Ora, se a corrente estiver no sentido contrário, a única coisa que vai mudar é que o campo magnético, pela regra da mão direita, sai embaixo e entra em cima. Essa é a única diferença, tá ok? Mas esse campo permanece sendo perpendicular,
Beleza, galera? Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica aí, como mostra a figura. Próximo ao condutor existe um ponto P, também representado na figura. A opção que melhor representa o vetor campo magnético no ponto P é... Então, ele dá aqui as alternativas, são A, B, C e D. 4 alternativas, e ele quer saber qual dessas setas representa melhor o campo magnético. Bom, aqui a gente vai usar a regra da mão direita também. Só que nesse caso, o fio, que é esse fio condutor bem aqui, tá ok? Ele está sendo... o fio condutor, se vocês perceberem, o desenho ele não está muito sugestivo, mas o fio condutor é esse bem aqui, tá ok? Esse aqui é o fio condutor, beleza? Esse é o fio condutor. E essa representação bem aqui, galera, é a representação da corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica, por esse símbolo, ela está saindo do plano do papel, tá ok? Ou do plano do computador ou do plano do seu celular. Isso quer dizer que a corrente está saindo. Se eu usar a regra da mão direita, o polegar ele vai apontar para saída da tela do seu celular ou saída da tela do seu computador. E os 4 dedos vão envolver esse fio. E se vocês perceberem bem, ele vai envolver esses fios aqui sempre nessa direção e nesse sentido. Tá ok? Então, os vetores campo magnético sempre serão tangente a essa linha de força produzida por esses pontinhos aqui. Então, no ponto P, ela vai ter essa, mais ou menos, né? Claro, não está perfeito aqui, ela vai ter essa direção e este sentido. Então, a melhor alternativa aqui, que representa o campo magnético aqui, no ponto P, é a alternativa A, de arroz, beleza? As outras podem até representar, mas em outro ponto. Por exemplo, a letra B, ela pode até representar nesse ponto bem aqui, ó. A letra C pode representar nesse ponto bem aqui. E a letra D não representa em nenhum ponto. Questão de número 4. Descargas elétricas atmosféricas, também conhecidas por raios, podem ser perigosas de muitas formas, pois a corrente elétrica produzida por um raio pode chegar a 4 vezes 10 a quinta amperes. Imaginando que essa corrente poderia fluir por um fio, calcule a intensidade do vetor indução magnético gerado por ela a uma distância de 8 centímetros do condutor e marque a alternativa correta. Bom, galera, fazendo um desenho aqui bem simples, tá certo? Vamos supor que esse aqui é o meu condutor. Esse aqui é o meu fio condutor, que ele diz, e aqui é um raio caindo nele, beleza? Quando esse raio cai nele, produz uma corrente elétrica, que ele diz que vale, a questão diz que essa corrente elétrica seria de 4 vezes 10 a quinta amperes. Ele pergunta quanto é que vale a intensidade do vetor indução magnética. Na verdade, quando ele fala intensidade do vetor indução magnética, ele quer saber quanto é que vale o campo magnético, mas não é em qualquer ponto. Ele quer saber o campo magnético gerado por ela, por essa descarga, a uma distância de 8 centímetros do condutor, ou seja, a 8 centímetros do condutor, vamos supor nesse ponto aqui, ele quer saber quanto é que vai ser esse campo magnético nesse ponto bem aqui, ó, a 8 centímetros, beleza? Bom, ele me dá aqui esses dados, me dá mais um dado, que é o μ0 do vácuo, que é a permeabilidade magnética do vácuo. Para eu resolver essa questão, eu preciso saber e lembrar da expressão que eu posso utilizar para encontrar o campo magnético produzido por uma corrente elétrica em um fio reto. Campo magnético será μ vezes I sobre 2πd. Essa daqui é a minha expressão para calcular o campo magnético em um condutor retilíneo. Vamos substituir os valores aqui. Então, o campo magnético será... Bom, eu tenho aqui o μ, nada mais é do que o μ0, tá certo? O μ aqui, ele está sem o zero aqui embaixo, porque ele representa
permeabilidade magnética de qualquer meio. Como ele está dando o valor do vácuo, então eu vou colocar o que está sendo me dado aqui. Vezes 10 a menos 7. Vezes a corrente elétrica foi me dada aqui. 4 vezes 10 a quinta. Tudo isso dividido por 2π vezes a distância. Galera, a distância aqui está em centímetros. Eu preciso transformar para metros, que é o Sistema Internacional de Unidade. Aí você pode lembrar que o cent, esse C bem aqui, esse C do cent, ele é uma potência de base 10 disfarçado. O cent nada mais é que o 10 a menos 2. Então, 8 centímetros é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 2 metros. E já está transformado. Então, eu tenho aqui 8 vezes 10 a menos 2. Beleza. Eu já posso fazer algumas simplificações aqui. Como está tudo multiplicando em cima e tudo multiplicando embaixo, eu posso cortar π com π bem aqui. Eu também posso dividir o 4 por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2 em cima. Eu posso dividir também aqui 8 por 4. Como assim, professor? Se o 8 está embaixo e o 4 está em cima? Eu vou dividir invertido. 8 dividido por 4 dá 2, só que lá embaixo, no denominador, porque o 8 é o maior número, é maior do que 4. Beleza, eu tenho 2 em cima e 2 embaixo. Eu também simplifico. 2 com 2 dá 1. E só me restam as potências de base 10. 10 a menos 7 vezes 10 a quinta dividido por 10 a menos 2. Beleza, esse 10 a menos 2 vai para cima 10 ao quadrado. 10 a 2 positivo. Esse 10 a menos 2 pode subir positivo. 10 ao quadrado. Beleza. Agora eu tenho aqui o 10 a menos 7. Potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. 5 mais 2, 7. E olha só, galera, olha só como é que vai ficar. Potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Então, eu vou somar menos 7 mais 7 ou fazer 7 menos 7. Menos 7 mais 7 é igual a 0. E vocês sabem que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, o nosso campo magnético aqui é igual a 1 Tesla. A alternativa é. Questão de número 5. Em 1820, o físico dinamarquês Ørsted montou um experimento que consistia em um circuito elétrico simples constituído por uma bateria, fios de cobre e uma chave que permitia a ele abrir ou fechar o circuito. Tendo colocado próximo a um trecho retilíneo do circuito algumas bússolas, notou que, ao fechar o circuito, as bússolas ali colocadas sofreram uma deflexão, o que permitiu a ele concluir, ou seja, ele ligou o circuito, colocou a bússola perto do fio, ligou o circuito e a bússola começou a se mexer em outro sentido. Ela tomou um outro sentido do que o sentido do campo magnético da Terra. Então, o que foi que aconteceu aí? O que a gente pode concluir a respeito desse experimento? Letra A. Ao quebrar um ímã em pedacinhos, cada pedacinho será um novo ímã com polos norte e sul magnéticos. Galera, essa alternativa, ela não é mentira, ela é verdadeira. A alternativa, ela é verdadeira, tá ok? Só que ela não responde a nossa pergunta. Ela não responde, ela não explica, tá certo? O fenômeno ocorrido, beleza? Então, não é ela. Letra B. O elétron apresenta carga elétrica negativa e o próton positiva. Galera, essa questão também é verdadeira. Só que ela também não explica o motivo da bússola se mexer. Ela não justifica. Beleza? Vamos para a letra C. A Terra apresenta polos magnéticos sul, norte e sul. Verdade, galera. A Terra ela apresenta polos norte e polo sul magnético. O polo norte magnético está situado no polo sul geográfico e o polo sul magnético está situado no polo norte geográfico. É verdadeira, mas ela não explica o que aconteceu no experimento de Ørsted.
ela não explica, tá ok? É claro que a bússola ela vai sempre apontar ali para o sul magnético da Terra, tá ok? No entanto, tá certo? No entanto, quando se liga o circuito, ela muda de direção. Qual seria a explicação para isso? Aí vem a letra D de dado. Corrente elétrica gera campo magnético. Essa daqui é a alternativa correta. O que aconteceu aqui? Quando a corrente elétrica passou pelo fio, essa corrente elétrica gerou um campo magnético superior ao da Terra que fez com que como ele está próximo ali do fio, esse campo magnético, influenciou mais a bússola do que o campo magnético da Terra. Então, essa bússola sofreu um desvio. E essa é a resposta para essa questão, tá ok? Valeu, galera, um abraço, nos vemos no próximo vídeo.